Cidade na Tela com Francisco José Borges da Silva, Nego. Foi um irmão que a vida me deu. E hoje eu estou aqui na residência dele mais uma vez, fazendo uma visita de cortesia, aproveitando aqui os dias finais de férias, vim aqui com a minha esposa, como sempre bem recebido por ele, pela esposa dele, a amiga Kelciane, os filhinhos, a Sofia e a Zaya. E o Nego é aquela figura que os senhores já devem conhecer, já tem vídeo dele na internet, ele já participou comigo na programação de rádio. E hoje ele fala aqui para Cidade na Tela sobre os desafios que a vida lhe impôs de 2016 para cá, em razão de um problema ocular. Nego é portador de glaucoma e ele vai vencendo as etapas, as adversidades. Nego, vamos fazer uma retrospectiva de tudo, para quem vai acompanhar essa nossa conversa. Como é que tudo começou? Leandro, primeiramente, bom dia. Quero dizer que é sempre um prazer lhe receber aqui na minha casa. Você sempre será muito bem-vindo na minha casa. E sobre o problema de saúde que eu tenho, é assim, para mim nunca foi fácil e nem será fácil, né? Eu acho que a vida ela nos traz desafios e você tem que aprender a lidar com o desafio que a vida te oferece. Fácil não é, mas assim, mesmo que seja tão difícil a minha luta, mas eu jamais vou desistir de lutar por mim, porque na verdade eu não luto só por mim, né? Eu luto pelo Francisco lá da roça, porque eu sinto muita saudade dele. Eu fico até emocionado quando fala da minha vida de roça, porque era Você uma vida sempre faz questão de frisar isso, né, Nego? porque eu amava muito aquela vida e não esqueço, né? Não só da roça, assim como as minhas outras adversidades que eu gostava tanto de brincar também, Todo dia bate a saudade. todo dia. Isso é algo que não sai de mim, né? São a saudade do meu tempo que eu vivia lá atrás. Eu tenho muita saudade. Saudade do corte de cana, de tudo. Dos plantios, né? Quando chega a Também. época do inverno, isso me dá muita saudade de ver os colegas fazendo lá o seu roçado, o seu plantio, e eu não poder estar ali fazendo algo que eu tanto amava fazer. Mas, ao mesmo instante, eu entendo que o que eu passo hoje não foi culpa minha, foi algo vindo de Deus, foi Deus que permitiu que isso acontecesse. Hereditário também, né, Nego? Você já falou. Hereditário, isso aqui já vem lá dos meus bisavós, né? Então, infelizmente, como eu já frisei em outras entrevistas, quando eu vim descobrir já estava avançado demais, porque acho que quem tem glaucoma sabe que glaucoma não dá sintoma e quando você vem sentir já está muito avançado. Quando e como você descobriu e por que você resolveu recorrer ao médico? Eu descobri o glaucoma em 2016, né? Eu estava viajando, fui à Orlândia lá, fui em busca de emprego. Lá eu não consegui registrar minha carteira e fiquei trabalhando, Avulso. fazendo um bico lá de servente de pedreiro. Trabalhei lá por 3 meses e lá eu já via que eu estava tendo dificuldade, né? Porque tinha lá, quando a gente ia medir... Para enxergar? Isso, quando a gente ia medir lá um nível naquelas mangueirinhas, Sei. o rapaz que trabalhava comigo pedia para mim marcar lá e eu já notava que tinha uma certa dificuldade para ver a água naquela mangueira Do nada, Nego. do nada. Vamos dizer que há uma semana atrás você estava vendo perfeito e de repente na semana seguinte você começou a ter o problema? Foi mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Quando eu cheguei aqui, né, foi onde as coisas se agravaram. Com poucos dias que eu tinha chegado de viagem, e aí um dia eu acordei e eu olhei para minha esposa e eu via ela em 2 pessoas. E ali foi que eu falei para ela e aí eu comecei a correr atrás para saber o que era. Fui a Teresina, né, passei lá com um oftalmologista, tive 2 consultas com ele. Ele não me falava o que era o problema, só me passava colírio. E aqui em Elas Bom Veloso eu fiz uma particular com o Dr. Stephanie, e ele foi quem me relatou que eu estava com um glaucoma e já muito Então avançado. você diria que o Dr. Steph foi o médico mais verdadeiro do que você Sim, passou? é verdade. Ele é verdadeiro e assim... Direto, né? Direto, porque o que ele me falou era difícil de você ouvir assim aquilo que ele me disse. Mas ele falou só a verdade para mim. Você acha que os outros quiseram te poupar?
Ou não? Não sei se quiseram me poupar, mas assim, eu acho que eles tinha um médico, a primeira que eu passei com ele em Teresina, quando ele media a pressão no meu olho, ele falava muito em Deus. Ele falou assim: Meu Deus, esse negócio teu tá complicado. Dizia só assim, mas não dizia o que Sei, era, não, né? não dizia o diagnóstico. Ele não dizia o que era, o que estava acontecendo, aquele negócio não controlava e os colírios que ele passava não estavam dando jeito. E o doutor Stephanie, ele me falou, ele conversou comigo e disse que o problema já estava muito avançado, que eu já tinha perdido 80% de um olho e só tinha 40% no outro. Uhum. E eu poderia perder mais, né? Desde quando Isso em 2016, né, Isso Nego? em 2016. Sei. Ao sair do consultório lá do Dr. Stephanie, naquele dia, acredito que um sábado, que geralmente ele vem aqui em Isso. Elas Bambas no sábado, como é que você passou a encarar a situação? Eu, assim, eu não sei se eu já lhe falei isso, mas naquele dia eu senti a vontade que eu tinha de desaparecer da Terra, né? O meu pensamento era que a vida para mim não existia mais. E naquele dia eu senti vontade de tirar minha própria vida. Quando ele me falou que eu não tinha mais capacidade de fazer aquilo que eu mais gostava de fazer, né? Que era o meu trabalho. Aquilo me machucou muito. Mesmo assim você tentou? Depois daquilo? Não, Mesmo? assim, foi um pensamento, assim, naquele dia Não, eu tô falando, tentou trabalhar Não, sim, eu depois. ainda encarei a roça ainda até 2019, porque eu tinha que sustentar a minha família e o sustento da família tinha que ser da roça, né? Uhum. E aí eu fiquei trabalhando. Meu último roçado aqui foi em 2019. Foi o Sei. último ano que eu vi que não dava mais mesmo. Aqui mesmo na Caripina, na região aqui. Isso, aqui mesmo. Que eu fui fazer uma outra consulta em Teresina e lá a médica já tinha me consultado uma vez, ela desconfiou que eu estava fazendo algo errado, né? Sei. Aí ela pediu resguardo, pra você se resguardar. Isso, ela percebeu que eu estava pegando peso, fazendo tudo aquilo que o glaucoma adorava, né? Digamos assim, que é a doença mais avançada. E aí eu falei para ela que mexia com roça, ela falou que naquele dia eu tinha que parar com isso, né? Porque se eu quisesse ainda um pouco de saúde, mesmo com toda dificuldade, eu tinha que parar de fazer aquilo que eu estava fazendo. Meu amigo Nego, o que é que uma pessoa, um portador de glaucoma sente? Quais são os principais sintomas? Zé Neto, quem tem glaucoma, a doença, ela é uma doença silenciosa, né? Nem todo mundo tem a sorte de descobrir ela no começo. Porque se descobrir no começo, você vai ter uma vida, não saudável. Mas Você acha que teve uma má sorte? eu tive uma má sorte. Digamos assim que eu tive uma má sorte porque eu passei por tanto teste, né, nas empresas que eu trabalhei, teste de visão, e ali não foi identificado que eu tinha uma dificuldade. Por que é que você não procurou o médico antes? Essa pergunta ela pode ser pertinente, até porque se trata de um caso de, como você falou, que tem aí genético na família. E aí você não procurou os médicos antes, por quê? Como eu te falei, a glaucoma é uma doença que não tem sintomas, né? Eu jamais imaginei que essa doença poderia chegar onde chegou. Mas já tinha tido caso na família, né? Já. Minha mãe mesmo foi operada, acho que se eu não estiver errado, em 91 para 92, de catarata e glaucoma, né? E a médica que operou ela falou que os filhos da minha mãe, com 20 anos de idade, tinham que procurar um oftalmologista, porque a doença que minha mãe tinha poderia passar pra gente. Mas, 2016 você estava com 31 já. Com 31, né? Uhum. E aí, como eu te falei, a doença não dá sintomas, né? Eu sentia coisa na Você visão. enxergava normal também? Fazia tudo, eu tinha uma visão perfeitamente normal. E aí, quando a doença vem te avisar que está em você, ela já está muito avançada, e aí orar a Deus para que reste alguma coisa da doença. Agora vamos lá, elencar os principais sintomas do glaucoma. Os principais sintomas. Quando eu percebi que estava com problema na visão, meu maior sintoma foi dor na visão, ardência, né? Forte. Muito forte. Visão embaçada. Muitas das vezes aquela fumaça na visão. Não tinha... muitas vezes isso acontecia na parte da manhã, na parte da tarde. Depende como é que a doença amanhece. Se ela amanhecer um dia que ela está muito alterada, ela vai causar essa fumaça e ardência, dor, que era praticamente insuportável, né? Entendi. Todo esse problema. Agora, o que é que você vem fazendo para atenuar o problema de 2016 para cá, né? Então, Neto, eu fiz 7 cirurgias, né? Graças a Deus, as cirurgias,
Todas aqui no Piauí. Todas aqui. Porque a gente tem um caso da Paraíba que você vai falar daqui a pouco. E eu fiz 7 aqui, em Teresina, né? Com um especialista lá, que muito bom também. E graças a essas cirurgias, o problema controlou. Não recuperei o que eu perdi, que para quem não sabe, glaucoma não tem cura, o que perdeu está perdido. Mas hoje, assim, eu faço poucos usos de medicamento, né? Eu não uso mais aquele montante que eu usava. Hoje você não está sentindo nada aí, nada de dor, Não, nada? aqui no momento tá Nada. tudo tranquilo, Tranquilo. Normal. como se eu não tivesse nenhuma doença, né? Mas A tua aí da Paraíba, coisa de 2, 3 anos atrás, porque passa tão rápido, surtiu algum efeito? Valeu a pena? muito efeito, né? Até aquelas pessoas que não tiveram oportunidade ainda não veio falando. Mas aqui, desde já, eu quero lhe dizer que a todos aqueles que ajudaram, né, contribuíram para mim procurar uma qualidade de vida melhor, hoje eu posso lhe falar que eu só não estou melhor porque eu não voltei o que eu mais queria, né? Que era voltar a enxergar E trabalhar. e voltar a trabalhar. O roçado para você isso, é tudo. Mas assim, só em tirar aquela perturbação que eu tinha, né? Que era a dor, a ardência, que era infernal na minha vida, tudo isso não existe mais em mim desde quando eu procurei esse especialista lá na Paraíba, depois que foi feita a campanha. Então, assim, surtiu muito efeito e eu sou muito grato a cada um, somente a você que abriu as portas para que eu pudesse falar para o povo lesbonense, né, o meu problema, e muita gente me abraçou, como você sabe disso. Com então, assim, certeza. sou muito grato a Deus por isso e grato a Deus pelas pessoas que eles colocaram no meu caminho, que de imediato ali todo mundo já se comoveu e me ajudaram de uma forma que nem eu mesmo esperava. Bom, em entrevistas anteriores, por vezes várias, você chegou a dizer que preferia estar trabalhando do que encostado a um benefício. Você mantém o que disse anteriormente, porque muitas pessoas preferem um benefício, né? Estar de boa, ao invés de estar trabalhando. E você, não muda a versão, não? Não mudo minha versão, até então, se aquele lá de cima, todo-poderoso, der minha saúde hoje, amanhã eu estarei pronto para voltar a fazer tudo aquilo que eu mais gostava de fazer. Até porque eu nunca parei, né? Todo dia eu faço meus exercícios, meu corpo, ele tá em dias. Se eu for trabalhar amanhã, eu trabalho o dia inteiro, sem reclamar de dor, porque eu estou sempre na atividade. Meu amigo Nego, tem um ditado que diz que a fé remove montanhas. O que é que eu quero dizer com isso? É que algumas pessoas, quando descobrem um problema sério, por assim dizer, uma doença de gravidade, que seja letal futuramente, ele se desespera a ponto de xingar Deus, de não acreditar em nada, em santo, em absolutamente nada. Simplesmente, às vezes, até pede para morrer. E você, nesse particular de fé, você teve algum aparato espiritual, uma busca por uma oração? Qual é o teu comportamento enquanto cristão? Zé Neto, assim, eu já cheguei a me decepcionar, assim, de sentar numa cadeira como eu estou sentado aqui e pensar e perguntar a Deus o porquê, né? Porque eu acho, assim, que eu merecia castigo, sim, merecia, mas eu acho que de uma outra forma. Não da forma, assim, que chegou, que me impedisse de tirar o Francisco trabalhador da roça de circulação. E isso eu até cheguei a dizer que parece que Deus não estava muito ligando para mim, né? Porque tanta gente praticou coisas ruins e tem saúde para fazer tudo aquilo de errado. E eu só trabalhava, né? E aí aconteceu de uma forma que me tirou ali das coisas que eu mais gostava de fazer. Mas hoje, hoje vai fazer 7 anos já que eu estou nessa vida, eu penso de outra forma já, assim, acho que eu entendo que Deus, ele estava comigo, sempre esteve comigo, até porque eu andei próximo de cair numa depressão e eu não fui buscar ajuda de ninguém, só foi eu e Deus que vencemos o início dessa depressão, né? Porque Família também foi importante, muito né? A importante, esposa. minha esposa e as duas razões que eu tenho hoje de viver, que são minhas filhas. Então, assim, não foi nada fácil e não é fácil, cara. Você tá ali, todo dia você tá dando de frente com algo que te coloca limites, né? Que é a doença. E assim, mas eu tô pronto Agora, pra lutar. nego, essa tua fala nos remete a dizer o seguinte: a gente tem que estar preparado para tudo, né? Com Porque certeza. você não estava esperando isso. Não, De forma jamais. alguma, né? Jamais. Eu pensei que a minha vida fosse virar de cabeça para baixo assim tão rapidamente, né? Com 31 anos de idade, quando eu descobri, então assim, eu tava uma vida toda pela frente
E aí eu já estava começando a pensar em outros futuros, né? Uhum. No meu próprio trabalho, conseguir trabalhando algo melhor para mim. E ali, tipo assim, quando eu soube da notícia, ali foi como se tivesse virado a minha vida de cabeça para baixo. Bom, esse aqui também é o Nego, que já foi jogador de futebol. Claro, a época que ele estava aí bom, gozando de saúde, com a sua saúde ocular em dia. Foi lateral direito, jogou em equipes da zona rural. Fala um pouco, Nego, disso. Zé Neto, assim, o meu lado da bola aqui, assim, foi curto, né? Foi meteórico. assim, eu não cheguei a disputar grandes campeonatos, né, na cidade. O maior campeonato que eu disputei foi o Copão Rural, né? Eu disputei em 2003 pelos meios, se eu não estiver errado. Aí depois, Você chegou a jogar no Gama também ou não? No não, Gama não, não. não, Mas você não. lembra do Gama, não lembra? Do Lembro Gama sim, lá. cheguei Pensei que você já tivesse cheguei a jogado assistir o lá. jogo do Gama, sim, lá no estado Uhum. do Verão. Então, assim, mas aqui eu disputei mais campeonato nas zonas rurais, né? No Uhum. repartimento, ali no Divazinho, Alta Vista, foi lugares que eu cheguei a disputar. Logo assim, eu vivi mais fora do que aqui, né? Eu vim aqui, passava 2 meses, 3, e já voltava para Rodou atividade. São Paulo, Minas, Eu Goiás. morei no interior de São Paulo durante 8 anos, né? Depois morei 2 no Goiás e morei 8 meses em Minas Gerais. E a paixão pelo Botafogo. Para quem não sabe, o Nego é um dos raríssimos torcedores do Botafogo aqui em Elesbão. E tem uma paixão que me parece que começou lá em 95, quando você tinha 10 anos de idade. E o Botafogo sagrou-se campeão, né? Brasileiro. Zé Neto, assim, eu acho que torcer para time, isso já nasce no sangue da pessoa, né? Porque eu não tinha nenhum motivo para ser botafoguense, né? Porque, apesar que eu tenho uma família flamenguista, misturado com muito São Paulino e palmeirense. Então, assim, só ficou eu ali. E aí eu aprendi a ser botafoguense pelo rádio, né? E naquele tempo, Sei, que é eu falo pra você, eu verdade. sou muito apaixonado pelo rádio até hoje, então eu ouvia muito o José Carlos Araújo ali transmitindo o jogo do Botafogo, na época de Túlio Maravilha, Foi ali que Gonçalves. começou. E ali eu comecei a me apaixonar pelo Botafogo. E aí muita gente da minha família, lá, todos eles flamenguistas, que queriam me tirar do Botafogo para ser flamenguista, mas Não dava, era uma paixão que já nasci realmente. com ela, né? Bati o olho ali, a vontade de ser botafoguense e sou botafoguense até hoje, muito apaixonado mesmo. Botafogo que vai bem, obrigado. Como é? Esse Botafogo vai levar o Brasileirão 2023, meu amigo? É o sonho de todo botafoguense, né? Quando o Botafogo foi campeão em 95, eu tinha 10 anos de idade, eu não assisti pela televisão, mas ali pelo rádio já me emocionava, me emocionei com aquele título lá, do Botafogo em cima do Santos, né? Santos de Pelé, por sinal. Isso. E esse Botafogo de hoje é um Botafogo diferente de Surpreendente, hein, todos cara? os tempos que eu já vi o Botafogo, Esse Adriel, esse Tinho com certeza. Soares, puxa Verdade. vida. Adrielson, né, um bom zagueiro, Goleiro o muito goleiro bom. também, que é muito bom. Então, assim, o Botafogo tem um time, recheado de craques, não, mas é um time que está aí para competir, tem competido no começo do campeonato aí com os favoritos, né, que deram aí que ia ser campeão. O Botafogo passou por esse favorito e venceu bem, por sinal. Então, assim, eu estou muito confiante que esse ano o Brasileirão fica lá na Casa do Fogão. Meu querido amigo Francisco José Borges da Silva, Nega, eu quero agradecer mais uma vez, como eu fiz lá no começo da entrevista, a acolhida aqui na sua casa, por ter recebido a minha esposa Lu Ribeiro. Deixar o meu abraço, o meu respeito e admiração por você, por sua família. E espero que essa nossa amizade ela seja sólida a cada dia. Deixo você à vontade aí para suas palavras. Zé Neto, em primeiro lugar, assim, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? E falando de você, cara, eu não tenho palavras para te agradecer. Você sempre foi um irmão que eu conheci há pouco tempo atrás, mas eu lhe considero como um irmão mesmo, de coração. E sempre que você quiser vir à minha casa, junto com sua esposa, com seus amigos, como você já fez aqui Sim. outras vezes, a minha porta está sempre aberta para você. A hora que você precisar, a hora que você quiser vir, estarei aqui à sua disposição.